Maria Eduarda ainda estava viva. Um instrutor fugiu na hora do ocorrido. Muitas informações surgem a respeito da morte de Maria Eduarda, que sofreu um acidente terrível ao saltar de rope jump. A atividade faria ela ficar igual a um pêndulo quando então segurada por uma corda. Os instrutores esqueceram a corda, pelo menos é isso que está sendo relatado. Também vamos ver a justificativa deles ali na delegacia. O que eles explicaram? Qual foi o motivo desse esquecimento? Você verá tudo aqui agora neste novo resumo de notícias que eu chego para vocês com novas informações detalhadamente deste caso. Inclusive temos para começar o pronunciamento da mãe da Maria Eduarda. A dona Val Rodrigues escreveu nas redes sociais o seguinte: essa maldita corda te levou para sempre de mim. Ainda ela concluiu em uma outra postagem escrevendo: minha filha amada, só hoje eu quis te abraçar mais de 1000 vezes. Como está me doendo sua partida. Te amo eternamente, minha princesa, e muito obrigada por fazer parte da minha vida durante esses 21 anos. Que honra foi ouvir você me chamar de mãe. Deus, obrigada por esse privilégio, escreveu Val Rodrigues, mãe de Maria Eduarda, nas redes sociais. É muito triste você pensar que uma mãe perdeu uma filha de uma maneira tão trágica. Mas como que foi essa situação? Maria Eduarda não apagou de uma vez, como muitos pensavam. Ela caiu e apagou logo em seguida. Não, ela sentiu a morte. Isso porque uma enfermeira que estava no local, a Raíza, ela foi socorrer a Maria Eduarda. Ela contou que desceu uma ribanceira, machucou a própria mão, que foi uma situação extremamente caótica. Só que chegando lá, vendo a Maria Eduarda, que caiu de uma altura de 40 metros, ela se surpreendeu, porque ela viu que Maria ainda tinha vida. Maria ainda estava respirando, estava com, sim, as pupilas dilatadas, porém ainda com batimentos cardíacos, ainda que fracos. Raíza disse ainda que falou algo para Maria antes dela falecer. Vamos ver o que a Raíza falou sobre essa situação, porque é muito delicado. E que ela estava com uma respiração ofegante e olhei a pupila dela que infelizmente estava dilatada, as duas, e vi pulsação. Estava bem fraco, mas ela ainda tinha pulsação. Eu ainda conversei com ela, eu tenho mania de brincar, falar, ninguém morre no meu plantão. E ainda eu falei para ela, falei, Duda, ninguém morre no meu plantão, mesmo que eu não estava de plantão ali. Pois Raíza foi corajosa demais, desceu uma ribanceira com auxílio de uma corda para socorrer ali a Maria Eduarda, mas nem todos agiram assim, nem todos. Uma nova testemunha que também estava no local contou detalhes da situação. Vale frisar que Maria Eduarda fez aquele salto que fica igual a um avião, né, que os instrutores arremessam a pessoa, e este foi o primeiro salto do dia desse tipo, tá? Outras pessoas já tinham saltado anteriormente, crianças inclusive, crianças de 6 anos já tinham saltado, só que os saltos eram diferentes. Existem 3 tipos de saltos no rope jump. Um salto em que a pessoa vai sozinha, vai lá e pula. Outro salto em que o instrutor empurra essa pessoa. E esse outro salto, que é a terceira opção, que é o mais perigoso de todos, que a pessoa fica igual um aviãozinho e precisa de 3 instrutores. Nem todos os saltos utilizam 3 instrutores. Um terceiro instrutor foi chamado para auxiliar na situação. Foi esse rapaz aqui de trás. Ele disse que só foi chamado para ajudar, entendeu? Querendo se ausentar ali da responsabilidade também. Então esse rapaz, ele disse que ele só foi chamado para ajudar, que ele não estava responsável pela corda, que os responsáveis pela corda eram os outros 2 e que foram eles que acabaram esquecendo. E ele também, por sua vez, por ser o instrutor, por ter feito parte, né? Eu acho que não tem essa de se ausentar. Não tem essa. Mas eu fui chamado para ajudar. Ué, mas você tá fazendo parte do negócio. Você tem que conferir também, assim como todos os outros tinham que conferir se a corda estava instalada na moça ou não. Cara, quão grave é isso? O rope jump só precisa de uma coisa, pessoal. Uma corda. E essa corda não foi verificada. E o mais grave de tudo, havia um procedimento padrão. Essa testemunha que eu vou mostrar agora pra vocês, ela relata que em todos os saltos era verificada a corda e, além disso, puxada. Ou seja, o instrutor puxava a corda pra ver se estava firme ali ou não. Cara, nem olharam, nem puxaram, não fizeram nada. Lançaram a menina completamente sem corda, direto
para a morte. E aí, o relato deste garoto, dessa testemunha, vai citar que esse terceiro integrante aqui, esse rapaz de trás, ele fugiu. Na hora que aconteceu ali, ele fugiu. Ele saiu do local, pegou as coisas dele, foi embora. Diz o rapaz que ele estava com medo de ser linchado, algo do tipo. Vamos ver aqui a entrevista que ele deu para o jornal EPTV, dá uma olhada. Tipo de pulo. O pulo que o pessoal chega lá, vai junto com o instrutor, ele te empurra, para que você não tenha coragem, ele te empurra. Tem um que você vai sozinho, você corre e você pula, ou tem um jeito que aconteceu da moça, que é o que você vai com os braços abertos, pendurado, e ele te arremessa. Todos os outros pulos, foram até criança hoje pular também, tinha criança de 6 anos pulando, puxaram a corda, ver se tá tudo certinho. Só que o dela, que é o mais perigoso, seria que tem 3 pessoas lá ajudando tudo, arremessando a pessoa. Seria o essencial, não fizeram, que seria verificar se tava com a corda, tudo. Tinha muita gente, não era pouco, tinha muita gente na hora do recinto, tinha crianças que saltou, viu, criança tinha apenas 6 anos. Então, foi uma cena forte, ficaram em pânico, uns até mesmo que foi o que estava de trás, pegou as coisas, começou a sair embora, foi embora, porque às vezes não é nem na maldade que a pessoa faz isso, é que a pessoa não sabe o que faz, não tem a reação e tem medo da pessoa pegar ele, o pessoal que tá lá, agredir a cabeça, não sabe o que passa na cabeça do ser humano. Então a pessoa pega, ele saiu de perto, ele foi embora. Pois é. Foi embora. Saiu do local. Eu não consigo. O rapaz aqui enxergou de uma outra forma. O rapaz, talvez bondoso, né? Enxergou de uma outra forma. Falou que, ele ficou com medo de ser inchado e tal. Cara, não acho isso. Não acho que seja isso. Acho que o cara se importou primeiro consigo mesmo, depois com a vítima, né? Ele tinha que primeiro se preocupar com a vítima. Vamos lá ver o que dá pra fazer, vamos ver se dá pra fazer alguma coisa, vamos ver se dá pra salvar ela. Meu Deus do céu. Bom, as informações são que permanecem detidos Luiz Felipe Feliciano Egoroff, Vitor de Freitas Gonçalves e Maicon Fernandes Sintra. Vale frisar que 6 pessoas ao todo foram detidas, levadas à delegacia, somente 3 ficaram presas, foram essas que eu citei agora. Eles aparecem na filmagem, são os 3 que aparecem na filmagem. 2 deles disseram que ficam responsáveis por amarrar as cordas, só que na hora tiveram um apagão. Isso quem revelou foi a delegada. A delegada falou que eles relataram que tiveram um apagão, então esse foi o motivo aí deles terem esquecido a corda. A delegada ainda prossegue contando sobre a situação. Eles disseram que não conseguem se recordar onde e quando ocorreu a falha, quem teria de colocar e quem não colocou. O terceiro, que segurava as pernas, disse que só foi chamado para ajudar no arremesso. Tentou se isentar da responsabilidade de verificar a corda, mas é nítido, a corda é grossa. Eram 2 cordas que deveriam ter sido colocadas. E não foi colocada nenhuma. Em um esporte de risco desse, era para terem checado 3 vezes, afirmou a delegada ao Globo. Então, não era somente uma corda, eram 2. A situação vai ficando cada vez pior, vai ficando cada vez mais esquisito, porque querendo ou não, é sim esquisito isso. A gente acreditar que foi um acidente, que é um acidente, é difícil. E a gente tem um vídeo aqui do que seria o salto, do que deveria ter sido esse salto da Maria Eduarda, que é um salto também lá na Ponte do Esqueleto, né? Que mostra aqui um salto que foi executado corretamente, né? Não deveria nem acontecer na Ponte do Esqueleto, porque é uma ponte que deveria ter sido interditada pelo governo federal, mas esse daqui é um salto que aconteceu e eu vou te mostrar para você ver como que a corda é nítida, como que o instrutor segura a corda antes da moça cair. Então, há todo um preparo, há toda uma atenção em relação à corda, especificamente, o que não se teve aqui. No caso da Maria Eduarda. No caso aqui não é o aviãozinho, né? Que nem a moça fez lá, que nem a Maria Eduarda fez. Esse daqui é um outro tipo de salto. No caso, o instrutor empurra ela. E ela fica ali como se fosse um pêndulo. Né? Ela voltou. Era isso que deveria ter acontecido com Maria Eduarda. Mas Maria Eduarda foi diretamente ao chão. Não resistindo. Não tinha como resistir. É uma altura muito grande. Pois é. Todos os detalhes dessa história chocam muito. Eu continuarei acompanhando e trazendo novidades para vocês. Fiquem ligados aqui porque mais informações eu continuo trazendo. Eu acho que, obviamente, tem que ser questionado a intenção. Tem que ser questionado
se há algum indício de que isso poderia ter sido feito propositalmente. Isso tem que ser questionado. Os indivíduos até o momento foram autuados por homicídio de dolo eventual, que é quando você assume o risco de matar alguém, mas vale frisar que eu acho que tem que se considerar talvez o homicídio doloso, investigar se há algum indicativo de que isso poderia acontecer, de que teria alguma motivação, teria alguma ligação entre os instrutores e a moça. Bom, isso tem que ser averiguado pela polícia, obviamente. Comentem aqui suas opiniões sobre isso, é muito importante que vocês deixem aqui suas opiniões, o que você sentiu falta nessa história, o que você acha que falta a polícia ir mais a fundo aí buscar. O que você acha? Me diga aí. Voltarei com mais informações em breve, até uma próxima e tchau.